Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder partilhar com vocês um pouco da minha reflexão para a liturgia deste dia. Hoje, dia 27 de agosto, nós celebramos na nossa diocese, aqui na diocese de Cametá, a ordenação de mais um padre para a nossa diocese. Quero convidar vocês a rezarem pelo diácono Wagner, que hoje está sendo ordenado presbítero para a nossa igreja diocesana. Esse é um motivo de muita alegria, a chegada de mais um padre para colaborar na missão, nos serviços pastorais. Isso é muito importante e a gente pede sempre mais a insistência na oração para que o Senhor desperte no coração dos nossos jovens o desejo pelo sacerdócio, o desejo também pela vida matrimonial, o desejo também pela vida laical de forma séria, honesta, onde o Evangelho, o anúncio da Palavra de Deus, seja sempre mais divulgado, seja sempre mais propagado na nossa sociedade. Como havia dito, hoje, dia 27 de agosto, nós celebramos a memória de Santa Mônica. Para quem não sabe, Santa Mônica é a mãe de Santo Agostinho. Essa mulher tem uma história extraordinária de perseverança na vida de oração, de combate diariamente para que o seu filho pudesse se converter. E o evangelho de hoje, retirado de São Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 a 13, nos traz aquela parábola que Jesus fala sobre o reino dos céus, onde ele compara o reino dos céus como as virgens prudentes e imprudentes que esperavam o noivo para o casamento. Algumas delas, aliás, todas elas dormem nessa espera do noivo, porque o noivo estava ali demorando, mas quando o noivo é anunciado de que ele está chegando, elas despertam e algumas delas percebem que tem pouco óleo na lamparina para fazer o percurso. Algumas dessas pedem para aquelas que tinham sido mais prudentes, que tinham, vamos dizer assim, guardado o óleo a mais, só que estas se negam a dar o óleo para as outras. E fala que elas devem ir na cidade buscar, comprar mais óleo, porque pode ser que elas dividam o óleo e seja insuficiente para as duas. E quando a gente observa este trecho do Evangelho, a gente pode achar essa atitude das virgens prudentes, daquela que tinham guardado um pouco do óleo, como algo até mesmo anticristão, né? Porque nosso Senhor nos pede para que a gente possa dividir com os outros aquilo que nós temos, que a gente possa dar de graça aos outros aquilo que nós temos também. E quando a gente percebe essa atitude das virgens prudentes que não partilham o óleo que tinham com as outras, a gente vê isso, encara isso como algo muito ruim. Mas na verdade nós temos que observar que aqui a realidade não é nem tanto um bem material, mas um bem espiritual. Lembremos que a parábola ela está sendo usada para falar de uma realidade espiritual que é o reino dos céus. Não é essa realidade nossa aqui terrena. Então, isso tudo, os elementos, os personagens, são alusões de realidades do céu. E o óleo aqui, ele simboliza, na verdade, a fé. A fé. A nossa fé em Jesus Cristo, que deve ser uma fé constante, deve ser uma fé permanente, deve ser uma fé que diante de todas as coisas que me acontecem, eu devo estar ali firme. E fé, meus irmãos, não é uma coisa que a gente consegue compartilhar com o outro. Não tem como a gente dividir fé. Não tem como eu dividir a minha fé com você, entende? Não tem como eu dizer assim, toma um pouquinho, eu tomo outro pouquinho para aquela outra pessoa e pronto. Não tem como. Fé não se divide. Fé, na verdade, se mostra o caminho para ter fé. Então é exatamente nesse sentido que as virgens prudentes não compartilham o óleo que tinham. Elas pedem para que aquelas que tinham um óleo incipiente pudessem procurar mais óleo, pudessem comprar mais óleo.
E aqui nós podemos compreender o sentido pelo qual nós somos convidados a ensinar para os outros o caminho para ter fé. Como eu falei, fé é uma coisa que se adquire, uma coisa que você vai adquirindo com o tempo. É uma coisa que você vai comprando, vamos dizer assim, é uma coisa que você vai buscando. A gente, quando olha a vida dos santos, a gente pode imaginar que os santos, assim, tipo, nasceram com grande fé. Na verdade, não. Os santos também, eles foram amadurecendo a fé, eles foram fazendo com que a sua fé crescesse, com que a sua fé se firmasse mais ainda. A vida de Nossa Senhora também foi assim. Maria, nossa mãe, também a fé dela foi amadurecendo, foi crescendo, foi se elevando. Na nossa caminhada também, a nossa fé, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai progredindo. Isso você pode ter de uma forma muito concreta na sua vida. Se você olhar para o seu passado, se você já tem uma vida um pouco mais frequente na igreja, você vai perceber que a sua caminhada de hoje, ela é muito diferente de alguns anos atrás. Que a sua concepção de fé, a sua concepção de igreja, ela é muito diferente daquilo que você tinha há uns anos atrás. Por quê? Porque a fé, ela vai sendo adquirida, ela vai sendo, vamos dizer assim, ajuntada, né, com o tempo. E hoje, quando nós celebramos a vida de Santa Mônica, essa mãe que rezou pela conversão do seu filho, rezou para que Agostinho pudesse pelo menos ser batizado durante muitos anos, nós entendemos exatamente esta realidade, onde se nós queremos que alguém tenha fé, nós temos aqui neste mundo que rezar por ela. É aqui neste mundo que nós devemos ensinar aquela pessoa a ter fé, é aqui neste mundo que nós devemos ensinar aquela pessoa a seguir o caminho de Deus. Santa Mônica entendeu isso e por isso rezava insistentemente pelo seu filho. Por isso pedia a Deus por Agostinho, de tal forma que durante alguns anos de oração, na sua perseverança, na sua fé firme e permanente, Santa Mônica conseguiu aquilo que queria. De tanto que Agostinho não foi somente batizado, mas ele se converteu, foi batizado, virou padre, bispo da igreja e santo da igreja. Deixou vários escritos sobre a fé, sobre a doutrina da igreja. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, esta fé firme em nosso Senhor Jesus Cristo, este amor perseverante a nosso Senhor Jesus Cristo, que o Evangelho de hoje ele vem nos apresentar, ele vem falar para nós, vem falar ao nosso coração. Se nós queremos que alguém tenha fé, nós devemos rezar por aquela pessoa, mas também nós devemos, com paciência, ensinar para aquela pessoa o caminho de Deus, sem desistir. Nós, infelizmente, nós seres humanos, nós somos pessoas que desistimos muito fáceis das outras, né? A gente se aborrece muito fácil com as pessoas. Mas, na verdade, nós somos convidados a perseverar assim como o Senhor persevera conosco, espera a nossa conversão. Por isso, queridos irmãos e irmãs, queria deixar esta mensagem para vocês neste dia. Continuemos rezando pelas vocações, continuemos rezando pelos jovens da nossa igreja. E hoje, de uma forma especial, rezemos pelo diácono Wagner. Não sei que hora você está vendo este vídeo, mas a ordenação ia acontecer na sexta-feira, a partir da noite. A partir das 19 horas iria acontecer a ordenação do diácono. Então, rezemos para que o Senhor lhe dê perseverança e que ele seja esse instrumento de Deus na vida de muitas pessoas, para que arraste muitas pessoas para Deus. A você, um ótimo dia. Shalom!